Casamento em Pauta Podcast está no ar. Que alegria te receber, você que está nos assistindo pelas plataformas ou ouvindo também. Quero aqui acolher a minha linda esposa. Obrigada. Tá animada, amor? Vamos lá, né? É o Casamento em Pauta. Isso. Olha, é uma inspiração de Deus para esse tempo. Eu não sei se você sabe, mas em 2023, o Brasil ele bateu o recorde, tá, em divórcios, muito pela influência de grandes artistas que têm normalizado até se colocando na condição de maturidade, né, por estarem ali se divorciando. E nós não podemos permitir que o divórcio se torne uma normalidade. É uma aliança, o casamento, e nós estamos aqui. E esse podcast ele tem apenas essa pauta, falar sobre e mergulhar sobre o casamento, tá bom? E antes, amor, de a gente apresentar o nosso convidado super especial. Primeiro episódio então, tem que ser um convidado muito especial, muito né? Especial. A gente tem um carinho muito grande por esse convidado. E aí eu quero trazer aqueles que acreditaram no Casamento em Pauta, que são os nossos investidores, os nossos patrocinadores. Então eu já quero aqui agradecer ao Rafael Gonzalez, ateliê e confecção de uniformes. Você está vendo aqui eu e a Érica. Os nossos uniformes. Estamos aqui uniformizados e quem, né, desenvolveu esse uniforme foi o Rafael Gonzalez, o ateliê. Então lá eles fazem ajustes, consertos e também ele desenvolve uniformes para sua empresa, para sua festa, para o seu evento. Personalizada, eles personalizado. Também trabalham, então é muito bacana o ateliê Rafael Gonzalez. Fica aqui em Ribeirão Preto, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá bom? O endereço, como você faz para entrar em contato. E um outro investidor nosso tá aqui no meu pé, sabia, amor? Ah, é? É, eu vou tirar para você ver. Vamos lá. Ó, essa sapatilha. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa sapatilha da Ingeplause Solados, que é do Kleber Borges, lá de Franca, tá bom? Ele está com essa sapatilha, gente, muito gostosa, confortável, simples, dá com calça, com bermuda. Então, eu vou deixar na descrição, se você quer, e se você está precisando de ganhar um dinheiro extra, e você quer se tornar um representante dessa sapatilha, entre em contato com ele, para que você possa vender aí na sua cidade, na sua região. E o terceiro investidor, nós vamos deixar para daqui a pouco. Então tá daqui bom, a pouco. Combinado. Tá? Vamos lá apresentar o nosso convidado, vamos amor? Lá, vamos perder tempo não. Quem né? que é? Quem que é? Nada mais, nada menos do que o nosso pároco, Padre Elviro. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Seja bem-vindo. Obrigado. Padre, antes de a gente adentrar no tema, conta pra gente quantos anos o senhor tem, quanto tempo de sacerdócio, onde que você atua, né? Como que foi essa trajetória, né? Rapidinho pra gente, como foi a trajetória, né, de padre, né? Como que o senhor tá? Eu sei que ele brincava muito de missa quando era pequeno. As crianças estavam brincando de missa lá, eu mandei mensagem. Pode? Os filhos de vocês, isso. Pode? Aí ele pode, eu também brincava. Ó, eu tenho 60 anos, né? Fiz 60 anos agora em outubro, 25 anos de sacerdócio eu vou fazer agora em 2025. Eu me ordenei no ano 2000, em pleno jubileu aí de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi um período bastante importante para nós, né? O ano 2000, todo aquele período das festividades, pelos 2000 anos do nascimento de Cristo, e o momento em que o bispo então achou melhor me ordenar. Então, eu fui ordenado no Dia do Bom Pastor, no ano 2000, nesse ano 24 anos de padre, 2025, novamente celebrando o jubileu de Nosso Senhor. Eu vou celebrar também o jubileu de prata aí do Ministério Sacerdotal. Eu faço parte da paróquia São Paulo Apóstolo, né? Sou pároco, lá onde vocês participam. Então, nós temos essa participação, essa amizade, esse contato do nosso cotidiano, também com vossos filhos, né, que participam e que estão lá. Hoje o Bento está ajudando no altar, servindo no altar, está todo feliz. Tá muito feliz. Tá muito isso feliz. É muito importante, né? A participação da família toda e as crianças se sentindo parte da igreja. Isso. E uma outra coisa legal, já está marcada a primeira comunhão da Liz. Está muito feliz. Também ela está contando os dias. Tá vendo como o tempo passa? Peguei a Liz no colo, agora a gente vai fazer a primeira, celebrar a primeira Eucaristia com ela. Que bacana. Ô, Padre, até antes realmente da gente adentrar no tema central do nosso podcast de hoje,
me veio aqui essa pergunta agora. O senhor sempre quis ser padre? O senhor já namorou? Já pensou, não quero isso, não, quero já quis casar, construir uma família, já quis quis casar. Portanto, acho que é legal a gente saber também, né? E você de casa também, saber. Tá certo. Você me colocando em saia justa, mas tá bom. Vai lá, vai. Ô, Paulinho, eu quis ser padre, não quis ser padre, quis novamente. Não é? Como a Érica falou, quando criança, né, eu sou de uma família tradicionalmente católica, então de participação na missa diária, né, minha mãe e eu acompanhava, então nas missas diariamente, fui coroinha também. Né, cresceu na igreja, isso, né? E como toda criança ali envolvida com a pastoral, com um padre muito santo que tinha na minha paróquia e que tinha esse contato com as crianças. E então eu tinha, sim, esse desejo, né, de ser padre ali quando criança. Depois, na adolescência, vem aquele momento de reflexão, o que de fato sim. A gente quer da vida. E eu dei uma afastada, não da igreja, né, eu sempre fui basicamente de missa diária. Mas assim, não pensava mais, não. Pensava em constituir família, né, casar. Cheguei a fazer faculdade de matemática financeira, né, na PUC em São Paulo. E depois, ao final do curso, eu resolvi desistir e entrei nessa crise, o que de fato eu queria. Né? Foi quando, num contato com um padre, eu moro, né, no interior, minha família, meus pais, e num contato com um padre lá, e conversando, eu fui retomando então essa ideia, e ele me colocou em contato novamente então com o bispo, o seminário, e aí eu fiz de fato, fiz esse discernimento, esse retorno, mas eu já estava com 27 anos. Então é uma vocação mais madura, não é? Sim. Como geralmente, se eu tivesse de fato dado continuidade, seria já quase 40 anos de padre, até mais. Então. Nossa, bacana, legal, padre, legal. E, padre, às vezes o pessoal em casa tá pensando assim, sabe, amor? Mas espera aí, eu entrei aqui porque disseram que o podcast seria apenas uma pauta casamento. Vocês estão trazendo um padre. É justamente esse primeiro episódio... Não casou, né? Que não casou. Esse primeiro episódio, né, o sacerdote, ele representa ali a figura de Cristo no nosso meio. Né? E nós, né, decidimos realmente convidar o padre Elviro para estar conosco nesse primeiro, sim, justamente para Cristo inaugurar. Né? Aqui é uma pauta, casamento, mas a centralidade desse podcast é Jesus. Você sabe o que me remete muito a hora que você vai falando, padre? Muitas pessoas têm muito disso. Por que um padre vai me aconselhar se ele não casou, ele não sabe as coisas que passam? Verdade. E aí, mas é interessante, porque um médico também não precisa ficar doente para ele saber o que te prescrever. Sim. Correto? Sim. Então, o padre também. Ele não precisa casar para ele saber o que é um casamento, né? Sim. Ele estudou aquilo, então ele tem propriedade para falar aquilo que Deus deixou para nós, né? Sim. Então, acho que é bem por essa linha. Não precisa do senhor experimentar para saber orientar, né? E também, Érica, nenhum padre caiu do céu. Sim. Né? Todos são frutos de uma família. De uma família. Né? Eu falo que a família é o berço das vocações. Então, obviamente, eu nasci de um casamento católico, né, de pessoas fiéis. Isso, sou fruto Teve referências, de um matrimônio, né, de um matrimônio como sacramento, não apenas como casamento civil, mas como sacramento, né? Um casal que assumiu de fato, né, o casamento como via de salvação. Sim. O senhor teve pai, mãe, até pai já mãe, faleceu? Meu pai já faleceu, eu era muito pequeno. E aí que eu te falo, por exemplo, dessa questão do ser de fato católico, né, toda essa tradição, né, de acolher de fato a doutrina da igreja. Né? Minha mãe ficou viúva com 28 anos. Eu tinha 2 anos de idade. Né? E ela dedicou a vida, de fato, à família, ao cuidado dos filhos. Né? O senhor não tem irmãos? Tenho 4 irmãos. Nossa! O senhor é o mais velho? Eu sou o mais novo. Mais novo. E conversando... O senhor tem sobrinhos? Sobrinhos, tem 3 sobrinhos. Bacana. E conversando esses dias com a minha mãe, ela dizia que eu não seria o último. Eles queriam, no mínimo, de 8 a 12 filhos. Nossa! Né? Então, foi de fato a morte do meu pai, né, muito prematura, que fez com que eles tivessem apenas 5 filhos. Apenas mesmo. Então foi uma família numerosa. Uma família numerosa. Que lindo. E trazendo até sobre a sua história, padre, o senhor perdeu o pai, então faltou uma referência ali, né? O seu irmão fez esse papel,
né? Como que o senhor enxerga essa questão de referência masculina né? dentro de Paterno, casa? né? Sim, tinha o meu avô, o pai da minha mãe, sempre foi uma figura muito presente na nossa vida. E como eu era o filho mais novo, entre eu e meu irmão mais velho, tem uma diferença de 8 a 10 anos, quase. E então, assim, quando eu era ali adolescente, ele já era uma pessoa adulta, ele sempre foi uma pessoa muito responsável. Ai, que bom. Né? Então, ele sempre foi essa figura, né? Aquela figura do pai que ensina, leva no clube, que ensina, né? A nadar, que ensina a jogar futebol, que ensina... Isso, então, meu irmão fez esse papel, legal. foi bastante importante na minha vida. Bacana. Ah, que legal, que bom. É bom saber, né? Sim, a gente você em casa sabe, aí, nós somos paroquianos. É gostoso a gente estar numa mesa, né? Partilhando. Não sabia desses detalhes, né, da vida do... Eu acho que eu lembrava que o senhor tinha irmão, mas não sabia quantos. Bacana. E, ô padre, ó, não sei se você viu aqui, a minha esposa, ela faz o melhor pão de queijo de Ribeirão, tá? É mineiro, tá? O senhor sabe. Já fui freguês quando ela fazia isso. Fica à vontade. Dá licença você de casa, tá? Eu já vou comer um pão de queijo aqui, tomar um cafezinho. Ô padre, e o tema central desse episódio é o que a doutrina da igreja, né, nos ensina a respeito do casamento, né? Então, queria que a gente pudesse pegar nessa direção e mergulhar mesmo e aprofundar, porque a nossa missão aqui é transformar casamentos, né? Restaurar casamentos e também formar, né? Formar, por exemplo, esse podcast ele é para todos, para o solteiro, para ele conhecer, para quem já namora, para poder namorar da forma certa, às vezes tá discernindo a vocação ali também, vocação. Né? Então, é para todos esse podcast, né? Então, a gente queria mergulhar mesmo, assim, padre. Essa primeira pergunta, o que a doutrina da igreja nos ensina a respeito do casamento? Bom, Paulinho, primeiro, a gente tem que pensar que o matrimônio, ele não pode ser fruto do acaso, né? Mas um projeto, de fato, de Deus. Quer dizer, é uma instituição querida por Deus. Sim. Se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, lá no Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria para que juntos eles possam formar uma família, né? A procriação, quer dizer, a partir deles a humanidade crescer. Então, o encontro do homem e da mulher não é um encontro ao acaso, né? Mas é uma instituição querida de fato por Deus. Então, se a gente olha lá, por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles formarão uma só carne. Então, isso já está lá no comecinho, né, nos primeiros versículos da Sagrada Escritura. Então, isso já nos mostra que não é uma instituição que veio ao acaso, né, inventada, mas querida, de fato, algo querido por Deus. E, padre, a gente escuta muito, né? Ah, é minha alma gêmea. Né? A gente não acredita muito na questão da alma gêmea, a gente já conversou sobre isso. Porque o amor é decisão, né? Então, eu conheço, eu decido amar aquela pessoa e fazer ela feliz. Então, essa coisa de alma gêmea, ela é feita para mim, ela foi lá na minha casa, bateu na minha porta. Oi, eu sou sua alma gêmea, estou aqui. Né? Acho que não é bem por aí. Quando você vai conhecer alguém e... Não, eu não acho, também não acredito nessa predestinação. Sim. Deus predestinou alguém. Isso. Aí tiraria, de fato, a liberdade. Eu também acredito na liberdade, porém acredito também que Deus, ele como vocação, né? Ele planta no nosso coração uma vocação. Então, a vocação ao matrimônio, essa sim, acho que é querida, porque também a gente pode olhar para a Sagrada Escritura que vai dizer, antes que me formasse no ventre materno. Então, quer dizer, Deus tem um projeto para cada um. E esse projeto nós chamamos de vocação. E quando eu realizo essa vocação querida por Deus, então, de fato, eu me encontro. E sou feliz ali, né? Isso, sou feliz, encontro sentido para a minha existência. Isso é muito interessante, porque às vezes fala, né, mas o padre não casou, o padre não é feliz. Não tem nada disso, né? Porque o padre, ele encontrou sua vocação e ali ele se realiza. E até uma pergunta, padre, assim, acho que te colocar na parede mesmo. E por que a sua vocação não é a matrimonial, e sim a sacerdotal? Paulinho, eu não saberia te dizer isso assim com palavras humanas. Acho que Deus plantou isso, não é? Como eu te disse, eu até quis, né? Casar, ter filhos, mas quando você vai amadurecendo, você vai percebendo, né, que existe algo, né, sobrenatural. Sobrenatural, né? isso. Então, acho que toda vocação é sobrenatural, né? E a gente precisa descobrir. Então, por isso, veja só, tão valiosa quanto a vocação ao sacerdócio é a vocação ao matrimônio. Então, não existe diferença, assim, diante
desse plano espiritual, né? Do sobrenatural. Não existe diferença entre a vocação matrimonial e a vocação, né, da ordem Você está sacerdotal. dizendo de importância? Isso. Um ser mais importante que o outro? Isso, Não. isso. Não. Né? Ambos têm a sua importância. É mais importante Não. porque eu decidi casar e o padre é mais santo e, né? Isso, eu acho que não. Veja só, todos nós, e Deus chama todos nós num projeto de santidade. Então, tanto eu tenho que corresponder a esse chamado de Deus, quanto vocês, casados. Então, a vocação, né, Deus planta no nosso coração e a gente corresponde. Agora, dizer que a minha vocação é mais importante que a vocação de vocês seria... não seria o correto, né, se a gente pensar dentro da própria revelação. Bacana. E é muito verdade, né? Eu lembro quando eu fiz a minha experiência, né? Pensa, um jovem de quase 17 anos ali, né? Faz a experiência, se converte ao catolicismo. E eu lembro que no início do nosso namoro, a Érica falou assim, mano, você quer ser padre? Porque eu tava meio aleluiado, né? Aquele anjo tá aleluiado, só queria ficar na igreja, mas vai ser padre. Né? Então a gente ia fazia cerco de Jericó lá de madrugada na igreja, o padre da época liberava a chave da igreja, a gente ficava lá, né, diante do sacrário, no maior respeito, claro, em adoração. E a Érica um dia chegou e falou, sério mesmo? Falou assim, amor, deixa eu te falar, se você quiser ser padre, eu te dou, assim, a paz, vai, né? Não precisa ficar comigo. Não precisa ficar. E nós completamos agora, dia 21 de dezembro de 2023, 10 anos de casados, né? E o tanto que nós somos, assim, realizados, felizes, tanto que eu sou, né? Então, quando eu olho para trás, e eu falei para ela, eu falei, amor, nunca passou pela minha cabeça ser padre. Mesmo diante da minha conversão, né? Da minha busca. Ficar tão perto de querendo Deus, ficar né? perto, mas eu nunca senti um chamado como o senhor acabou de detalhar, né? Foi com o senhor. Então, isso é muito certo mesmo. Deus tem uma vocação para cada um. Né? E exatamente, corresponder a essa vocação que você sente a proximidade, né, com Deus. Seja aí no matrimônio, seja na vida celibatária ou na vida religiosa. Sim. E o senhor é pároco. Qual a importância... então, se Deus ele dá uma vocação, né, para cada pessoa, qual a importância hoje dos casais, né, dos casados dentro de uma paróquia assim, né? Qual é essa força? Além de né? ser exemplo ali para os jovens, né? Que eu acho que os casais eles acabam sendo bastante exemplos, né? Ali para a vida da paróquia, né? Para os que estão caminhando e decidindo sua vocação. Mas é só para isso? Por que qual os a importância casais, deles, né? assim? Frequentando uma paróquia tão importante? Eu digo assim, graças a Deus, né, a paróquia São Paulo Apóstolo é uma paróquia que dá ênfase à família. Né? Sempre ela é frequentada por famílias. Então, a gente vai à missa, está ali o marido, a esposa, os filhos. Muitos filhos. Muitos filhos, e isso me deixa muito feliz. Vai de domingo às 9h30 na missa. Às vezes as pessoas me perguntam, feliz. viu, padre? Onde você vai à missa? Né? Às vezes mãe, né, lá da escola... eu vou lá na paróquia São Paulo Apóstolo, mas vai 9h30, porque é missa, onde tem muita criança. Então, se o seu filho chorar, não tem problema, porque o do outro também já chorou. Eu preferia dizer a missa da família, né? A família, não das crianças. A família se encontra ali. Agora, a família eu olho, assim, não apenas o matrimônio, o casal, mas os fiéis, né? A participação dos fiéis na igreja. Ela é tão importante quanto o do padre. Como nós, não pode haver uma importância de um maior que o outro, porque juntos formamos a igreja. Não é? Não há igreja sem a Eucaristia, não há Eucaristia sem o padre. Porém, para quem eu celebraria se não fossem as famílias, se não fossem os fiéis? Não é? Então, veja esse conjunto. Né? De fato, como diz São Paulo, nós formamos um corpo, onde cada membro assume aí, né, o seu papel nesse corpo para o bem de todo o corpo. Né? Ô, padre, mas aí tem aquilo, né? A senhora já deve ter escutado essa pergunta. Nossa, mas eu tô com meu filho, ele dá muita birra, né? O que eu faço diante disso? Né? O senhor tá lá... Aí, às vezes, tem um marido que é um pouquinho... Sistemático. Eu lembro que eu era muito sistemático. Paulo Henrique era muito sistemático. Aí, o Bento começava a dar umas birrinhas, eu já tinha que sair, tinha que ficar lá pra fora. E eu acho que isso é um senso também. Não vai ficar com a criança lá esgoelando, né? Mas deixar de ir, né? Olha, eu acho que eu ouvi isso de uma pessoa esses dias, filho quer colo, não é? E eu vejo muitos casais que frequentam a paróquia, quando a criança
sai um pouco de perto, os pais pegam ali no colo, dão um abraço. Isso faz com que a criança se acalme e ela, né, permaneça ali. Óbvio, se a criança está gritando, sai um pouquinho, né, com a criança para não atrapalhar também os outros que estão participando da missa. Né? Agora, se você perguntar se isso me faz perder a paciência, sair do foco, não te incomoda. Eu continuo, né, acho que somos nós mesmo que a gente fica incomodado. Eu acho que tem que ter esse cuidado. Mas isso é uma característica do Senhor. A gente já viu muitos padres perdendo. Não, abraçar a criança, quer dizer, cuidar. Né? A criança quer o olhar dos pais, quer o carinho dos pais, a atenção. Acho que isso é muito importante. E é um ambiente, padre, onde a criança não está entendendo nada, né? A gente precisa levar, hoje a gente colhe esses frutos, né? Que a gente leva desde de pequenininho. Hoje eles conseguem sentar, por mais que eles não estejam entendendo nada do que está falando ali, né? Mas eles estão. Então, eu acho que levar a criança para estar é muito importante. Então, mas será que de fato não presta atenção? Presta. Não é? É isso que eu ia falar. Para você, por exemplo, o Bento, você acha que o Bento presta atenção na missa? Hoje sim, mas quando era pequeno, eu acho que não. Então, porque esse dia eu te falei que durante a missa ele me fez uma pergunta. Então, quer dizer, sinal que ele está prestando atenção há muito tempo da missa. Não, eu também acredito. Então, ele pergunta, por que a oração é assim? Por quê? Então, veja, passou pela cabecinha dele, né? Que eu te falei, a questão da profissão de fé, né? Que a escola dá uma tradução na escola, e na missa nós rezamos, tipo, o Niceno Constantinopolitano e o Creio Apostólico. Né? E ele perguntou, padre, por que um dia reza assim, outro... Olha que entendeu? Então, veja, tá. Quantos anos tem o Bento? Bento está com 6 anos. 6 anos. Então, mas o Bento, ele é fora da curva, né, amor? Mas assim, eu acho que os pais, que eles têm que ter uma disciplina, assim, desde pequeno, de sentar, né, de prestar atenção. A gente também não pode dizer assim, deixa fazer o que quer. Não é assim. Os pais são educadores. Por exemplo, hoje a Liz e o Bento, a gente estava almoçando, aí a Liz falou assim, nossa, eu tô tão ansiosa para minha primeira Eucaristia. E aí eu falei assim, mas Liz, por que você tá, né? Por que você quer fazer? A minha pergunta para ela foi, por que você quer fazer a primeira Eucaristia? Ela falou, porque eu quero receber Jesus. E porque eu acho legal. E aí o Bento falou assim, nossa, eu também tô doidinho para chegar a minha vez, porque Jesus parece ser tão gostoso, porque todo mundo fala tanto de Jesus, porque ele deve ser gostoso. E aí, né, esse gostoso dele, né, não é no sentido de sabor, né? Sabor, né? Eu já consegui ver essa profundidade na palavra dele, né? Sim. Então, eles realmente... as crianças são bem sinceros, né? Lá em casa eles perguntam cada coisa. Por isso, eu acho que sim. Né? Claro que eles vão se acostumando com o ambiente, né? E é nosso dever também fazer com que eles sintam na igreja a sua casa, né? Família. Mas eu acho que eles vão sim. Desde hoje pequeno eles começam Antes a observar. Eles ficavam, de novo, tem que ir. Nas férias a gente fez, né? Conseguimos levar a família toda na missa diária. E aí eles foram assim, como, sabe, algo automático? Já tá na rotina e nós eles pediam, chegavam... Porque eu vou na missa, todo dia de manhãzinho eu deixo as crianças, eu vou na missa, perto ali da escola delas, porque eu entendo que, né, somos um só corpo, né, uma só alma, então eu entendo que ali na missa eu alimento a minha família também, né? Mas nas férias a gente conseguiu ir à noite. Eu consigo ir durante esse período de aula das crianças. E aí a gente tava conseguindo ir todo mundo à noite. Porque né, a gente tem uma rotina, né? E então chegava perto ali, próximo das 19 horas, ele já perguntava, papai, nós vamos na missa hoje, né? Nós vamos tomar banho para ir à missa? Nós vamos tomar banho. Então, querendo ir na missa. É uma coisa que talvez o nosso tempo acha que a rotina é coisa ruim. E como a rotina é bom. Sim. Né? Porque a rotina nos educa também. Isso. Então, ter uma rotina é muito importante. É fundamental. Né? A rotina de acordar, de horário para dormir, horário para comer, né? Horário para rezar. Para rezar, a gente reza o terço todo dia antes deles dormirem, né? Eles criarem esse hábito. A rotina lá em casa, o pessoal de fora às vezes acha que é pesado, mas é tão leve, tão gostoso. Porque assim, as crianças, eu busco a Érica às 18 horas na escola com o Theo, né? E aí o Bento e a Alice ficam à tarde em casa comigo, porque eu trabalho em casa. E aí a gente chega, janta, eles tomam um banho, e aí a gente vai rezar o terço no quarto, todo mundo junto. Umas 15:07. Então, ali umas 15:07, a gente já fez isso tudo. E aí, das 7 horas, 7h15, termina o terço, eles já vão dormir. E aí, 7h30, já tá os 3 dormindo, assim.
Então o pessoal fala, mas como? Porque eu falo, porque aí sobra, né, o tempo do casal. Né? pra gente poder aproveitar. Às vezes vai na academia, às vezes a esposa tem que fazer algum compromisso, né? Então a rotina realmente é muito importante. Olha, só você falando aí do terço em família, me fez lembrar que meu pai rezava o terço em família com as filhas. E é uma das poucas lembranças que meu irmão tem dele. De chegar ao final da tarde, após o jantar, e rezarem o terço juntos. Porque faleceu vocês eram a novos, gente, né? E até uma coisa, padre, é uma dúvida, vou tirar uma dúvida. Nosso dia a dia, né? A vida é tão corrida e tudo. E não que a gente deixe a oração para depois, mas nós temos ali nossos compromissos. E aconteceu essa semana, eu precisava fazer janta, e ali fazendo janta, eu falei, amor, pega as crianças, senta aqui na mesa, enquanto eu vou fazendo janta, a gente vai rezando o terço, né? Porque senão ia demorar, eles iam dormir mais tarde. Mas aí depois eu falei, gente, mas será que eu não tinha que ter parado a minha janta, rezado, depois eu voltava? É porque assim, eu sentei... Culpa, assim, eu sentei, a Alice sentou, a Alice, ela já senta pra poder rezar o terço. O Bento, ele vai brincando e rezando, o Theo ainda não, né? E a gente vai entendendo esse processo deles. Sim. Né? E a Érica fazendo a janta, mas aí, assim, eu sempre rezo a primeira parte do Pai Nosso Ave Maria, a Liz e a Érica respondem, né? Então a gente vai nessa, né? Nessa sintonia. Mas eu não parei para rezar. Ela fazendo janta e rezando, né? Então eu contemplava os mistérios ali e ela ia... E aí, nessa rotina louca, tudo bem? Não pode virar uma rotina, né? A gente não pode ser assim todo dia. A gente sempre fica em dúvida por causa daquela passagem de Jesus com Marta e Maria, não é? Quer dizer, as duas coisas são importantes. Sim, né? Tanto você alimentar a família, quanto se alimentar com a oração. Então, acho que não é errado, mas não criar essa rotina, né, de ficar no automático. Sim. Mas, de fato, também ter esse momento, parar, de estar na presença de Deus. A gente ouve muito isso no Evangelho. Nesse final de semana nós vamos ouvir Jesus que deixa a multidão, sobe, né, à noite, né, se recolhe para estar em comunhão com o Pai, em oração. Esse recolhimento. Legal. Ô, padre, mudando um pouquinho aqui a direção, foi muito bom essa nossa partilha. Gostoso. É muito gostoso. E tem aqui uma parte do catecismo que, assim, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei impactado, me chama muita atenção. Eu acho muito forte, mas eu queria entender a visão do senhor. Porque vai falar assim, ó, para você que está em casa, o catecismo da igreja. Ô, padre, mostra o seu catecismo aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Essa aqui, dessa forma. Porque o do senhor tá lindo. As crianças já, ó. E aqui vai dizer assim, ó, no 23:35, tá bom? Você que tá em casa, 23:35. Cada um dos dois sexos com igual dignidade, embora de maneira diferente, imagem do poder e da ternura de Deus. E essa parte aqui que para mim mexe muito. A união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. Então, assim, para mim, essa é muito forte. Vamos pensar em todo esse contexto que você leu. Né? Cada um dos dois sexos é com igual dignidade, embora de maneira diferente, imagem do poder e da ternura de Deus. Óbvio, né, que são diferentes. Né? E é exatamente essa diferença que atrai um ao outro, porém iguais em dignidade. Né? Então, nós não podemos olhar o homem e a mulher como seres iguais. Não. Eles têm as diferenças, não é? Porém, são iguais em dignidade. Né? Ambos criados, né? A partir, né, da vontade de Deus para ser imagem de Deus. Isso, né, sem dúvida alguma. As diferenças... É por isso que eu já falei para a Érica, ela não é que... ela não está entrevistando, não, ela é minha assistente. Deixa eu me colocar no meu lugar. Ela é assistente do homem, tá bom? Não. A mulher, nesse ponto, como dignidade, ela é o teu complemento, eu preferia dizer. Complemento, isso, ela é o teu complemento. Ó, depois aí, continuando, né, a união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne e generosidade e a fecundidade do Criador. Veja, imitar na carne a generosidade. Quando a gente fala de generosidade, essa capacidade de doar. Né? Deus se doa. Ora, no matrimônio, essa união do homem e da mulher é doação.
Não é? Eu lembro muito do Padre Mário, né, Stigmatino, que faleceu. Eu fiz pastoral muito tempo com ele foi meu professor de moral matrimonial. E ele falava uma coisa importante, disse assim, ninguém pode casar para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Não é? Eu acho que aqui então está essa generosidade, né, de você se doar ao outro. E quando essa doação ela é mútua, né, então de fato forma aquilo que o Nosso Senhor pede, um só corpo. Quer dizer, nessa doação, nessa generosidade de um se dar ao outro. E, obviamente, a fecundidade, quer dizer, esse amor que é procriativo, esse amor que é capaz de gerar um outro ser. E isso é bem interessante, né, padre? Porque eu caso, mas eu não quero ter filho. Eu posso decidir isso? A partir do momento que eu me casei, eu acho que aí entra numa outra questão. Eu me casei na igreja, mas a minha opção é não ter filho. Eu tenho essa opção? Não é uma opção santa. A opção, né? Tem, porque a gente tem opção. Nós somos livres para obediência ou para desobediência. Né? Um casal. Mas não é a melhor opção. Não é aquilo que o Senhor nos ensina, não é aquilo que a igreja nos orienta. Né? Um casal fechado à vida, na verdade, é um casamento inválido. Sim. Isso a igreja vai nos afirmar. Se você casa, faz a promessa. Inválido, né? O senhor fala de até dar nulidade. De nulidade. Um casal que casa e não quer ter filhos é um casamento nulo. Nossa, pai. Forte. E uma coisa também, quando fala aqui, né, o que o senhor disse de imitar na carne, essa doação ao outro, hoje muitos casamentos estão a ponto de divórcio, porque esse amor sempre, ele não é doado, assim, no sentido, ele sempre espera algo, né? E o amor, a essência do amor, né, de Cristo, ele morreu na cruz, né, sem esperar nada, Sim. Nada em troca, tá vendo? Né? É a generosidade. É a generosidade. Essa doar-se sem esperar. E aí, se você for ver as justificativas dos divórcios, geralmente é sempre essa, né? Sim. Mas eu fazia tanto, o outro não... mas ele não fez... mas deixou disso. E aí você vai ver que hoje os casais, eles... Querem casar para ser feliz. Isso, e para competir. E uma competição, sabe? Eu vou fazer isso para a Érica, mas eu já faço esperando algo em troca. Isso é um egocentrismo muito grande, né? Não é generosidade. Porque eu quero para mim. Né? Eu faço esperando, isso é salário. Né? Quer dizer, eu faço esperando algo em troca. E o amor, ele é generosidade, ele é doação. É? Por isso que quando vai haver essa competição, acaba então havendo também separação. Porque quando há competição, um sai vencedor e o outro vencido. Isso. Quando você entende que é fazer o outro feliz, eu digo por mim, né? A partir do momento que eu entendi que eu preciso fazer o Paulo Henrique feliz, eu sou feliz também. Sim. Porque eu vejo o semblante, eu vejo o rosto dele, eu vejo quando eu agrado, né? Então, eu consigo ser feliz fazendo ele feliz. Então... Olha... Tem uma crônica do Rubem Alves que ele diz que o casamento ele não pode ser um jogo de tênis, mas de frescobol. Ele diz, no tênis você joga para o outro errar. No frescobol você joga para que o outro acerte e devolva para você. Ele fala, isso é matrimônio. Não é? Quer dizer, é esse jogo gostoso onde não se joga para competir, mas para que os dois ganhem. Né? Você colocou um vídeo essa semana bem... Coloquei, do Padre Léo, né? Padre Léo da comunidade Betânia. Eu ouvi. É Nossa, muito que forte. vídeo forte. Assim, me emocionou no final. Não esperava aquele final. Não é. É muito forte. Amor, o padre disse que você, então, é meu complemento. Isso aí. Não é meu assistente. E o nosso terceiro investidor... O que ficou de suspense, amor? Ficou de suspense. É o Açaí do Chefe. Fica aqui em Ribeirão Preto, aqui na Avenida Leais Paulista. Tá? É uma delícia. Eu vou deixar o cardápio digital deles na descrição para você entrar lá, fazer seu pedido. Deixa eu te dizer, a entrega é grátis para toda Ribeirão Preto. Olha aqui o meu Nutella, aqui tem uns chocolatezinhos, tem paçoca. Qual que é o seu aí, padre? Meu aqui cheio de frutas. Ó. Kiwi, morango. Tá mais light. O do padre é de creme de ninho, gente. Pensa num creme gostoso. E o seu, amor, de que é? O meu é de creme de ninho, morango e Nutella. Olha isso aqui, gente. Passa à vontade aí. É só pedir, né, amor? Entrega grátis. Enquanto você tá aí assistindo, tá? Esse podcast que tá maravilhoso. Você Açaí já pode fazer chefe. seu pedido. Então, e a gente vai tomar junto. Você daí, nós bom, aqui. Saboroso e saudável, né? Saudável, isso aí. Saudável. Vamos lá. E é bom. Opa. Melhor açaí, viu, padre? De Ribeirão. Opa!
Vamos lá, ó, uma pausazinha aí, ó. Pode pedir o seu, dá tempo. Delícia. Bora continuar? Marcia, tinha uma Vamos pergunta lá. pro padre. Uma pergunta que às vezes gera até polêmica. Vamos lá. Érica. Eu gostaria de perguntar pro senhor, padre. Era uma dúvida nossa, né? Hoje a gente já entende, mas acho que muitos casais aí, né? Recém-casados, né, amor? Entre aí a questão de vida financeira e tudo. Abertura à vida. Eu posso evitar os filhos que Deus tem para mim, né? Eu e meu esposo, a gente tem esse direito de evitar os filhos. Eu vou voltar aqui lá. Direito, eu não sei se direito e liberdade vocês têm, né? Como eu disse, Sim, a liberdade Deus nos deu e Deus não nos tira essa liberdade de Nós escolha. somos livres. Porém, então, o que a igreja nos orienta? Não é? Então, eu vou usar aqui um documento, para não dizer, o Padre Elviro está tirando isso do próprio pensamento dele, é o que ele pensa, não, a igreja. Né? Então, está aqui na Humanivite, do Papa Paulo VI, né? Ele diz exatamente assim: o amor fecundo não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas está destinado a continuar se suscitando novas vidas. O matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para a procriação e educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribui grandemente para o bem dos pais. Então, olhando aquilo que a igreja nos ensina, quer dizer, os filhos é um bem. Né? Evitar os filhos é evitar um bem para o matrimônio. Nossa, que forte. Em casa, então, nós temos 3 bênçãos aí. Se Deus quiser, virar muito amém, mais bênção, que vocês são um casal aí aberto aí, à vida. Você sabe, padre, que as pessoas nos perguntam muito, né, amor? Vocês estão fazendo aí o método Billis, né? Vocês estão evitando como? Não, a gente não está evitando. Sim. Olha como que Porque Deus sabe. É porque o nosso caso foi assim, quando a gente foi casar, a Érica, né, acho que toda mulher, né, antes de você casar, você precisa buscar, né, um ginecologista, Fazer né? os exames. Fazer os ali, exames. né? E aí, a Érica, ela tinha alguns probleminhas, então a médica já tinha falado, olha, vai ser muito difícil você engravidar. Muito difícil mesmo, já tinha até preparado a gente para às vezes até não ter filhos, né? Sim. E aí a gente conversou, né? Falou, amor, né, não vamos evitar nem do método natural, né? Que a igreja indica. E então, desde então, a gente sempre, né, viveu assim. E aí, passou 2 anos ali, a gente ficou um pouquinho preocupado, Sim. né? Então, Olhava as mulheres grávidas chorar. uma pressão, né? E aí, beleza. E aí veio a Liz, no 2016 a Liz nasceu, 2017 o Bento nasceu, 2018 o Theo nasceu. 3 de uma vez. E parou. Sim. Aí todo Né? mundo, nossa, mas o que vocês estão fazendo? Uhum. E aí, assim, e até ultimamente, nos últimos 8 meses, a gente tem, né, prestado atenção no ciclo da Érica, né? Porque a gente quer, Período fértil ali, né? Nossa, as crianças estão pedindo, a Érica tá num desejo de ter o quarto. Engraçado, não vem. Como que é Deus que A hora que realmente... Deus, sabe, então, a hora que Deus né? quer virar. E né? aí, padre, entra também na questão, tudo bem, Érica, mas você teve a graça de ter filhos. Eu já tô casada há 10 anos e não tenho. Eu sou aberta à vida. Mas aí entra aberta à vontade de Deus, né? Sim. Por isso, quer dizer, o amor dos cônjuges é um amor fecundo, não é? Tendo ou não filhos. O importante é essa abertura à vida. Vocês falavam do método, né? O método ele foi criado para engravidar e não para evitar a Para gravidez. espaçar, né? Justamente Não, Nós para já lemos engravidar sobre bem, isso, é para verdade. gerar bem. Isso, não é? Então, para facilitar. ele pensou num método para ajudar as mulheres que não poderiam ter filho, como era, então, no teu caso, que tinham essas dúvidas. Então, o método foi feito para e não para evitar. Né? Para gerar e não para ele evitar. é usado hoje. Ô, padre, e hoje, por exemplo, existem muitas mulheres que elas fazem, como que chama? Quando vai para não ter mais filhos? Os métodos contraceptivos. Não, mas é cirurgias, cirurgia. né? Também, é. Cirúrgicos. Aquele método cirúrgico. E aí depois elas fazem uma... Antigamente falava né? ligadura, né? Ligadura, Hoje em isso. dia, E aí depois elas fazem uma experiência, né, com Deus, começa ali
a entender da doutrina da A minha igreja. mãe é uma dessas, viu, né? amor? E A aí, minha mãe, na época, ela fez ligadura, mas ela não sabia nem que era pecado. e aí elas fizeram na ignorância, porque elas não tinham conhecimento do que é pecado, né? Então, mas muitas se martirizam por isso, né? Muitas, Eu sabe? vou pro inferno por causa né? disso. Tem muito esses... Olha, todo pecado ele exige da gente consciência, não é? Quer dizer, se não houve uma consciência, não é? Nós não podemos fazer o julgamento. E óbvio também, todo pecado, mesmo com a consciência, se há um arrependimento, né? A confissão, buscar o sacramento, né? Sempre nós receberemos o perdão de Deus. Acho que não trabalhamos com essa questão de condenação, mas sim de orientação, quer dizer, de dar a consciência para que a pessoa faça uma escolha livre, não é? Quer dizer, sabendo que ao se colocar dessa forma, ela está se colocando contra um projeto de Deus. Mas ela precisa ter o conhecimento para ter essa liberdade. E é o papel da igreja, então, tornar isso, né, conhecido. Quer dizer, é a doutrina da igreja. A gente não pode ter medo de falar sobre isso. Sim. Mas de orientar os casais, essa abertura à vida. E essa Isso, abertura à vontade E agora, de Deus, principalmente quando isso não vem por uma questão de saúde, mas vem por uma questão de prazer, né? De ter relações sexuais livres para não gerar filhos. Não gerar filhos. Quer dizer, olha, eu não sei se eu vou cometer um pecado, mas eu diria que é quase que uma prostituição. Sim. Não é? Sim, porque... Uma relação não aberta à vida. E a gente, esses dias no shopping, estava prestando atenção. Hoje, os casais estão deixando para ter filhos mais velhos, né? E aí acaba que eles depois entram naquela assim, mas só um tá bom, porque a gente não tem idade mais. Não tem né? mais idade. E aí aquele lance também, né, que a gente escuta demais, mas colocar filho no mundo tá caro, é perigoso, dá trabalho, né? O mundo tá doido. Né? E assim, e a necessidade da gente realmente até aqui, né, ser esse canal pra gente também falar sobre essa questão, né, de que você não precisa ali criar o seu filho numa redoma de ouro, né? Um reizinho, né? Um reizinho, reinado, dá né, tudo. ali, né? Nossa, eu vou ter só um filho porque eu vou dar tudo que o meu pai não conseguiu me dar, agora eu quero dar pro meu filho. E aí você acaba criando tão mal o seu filho, né? Porque você dá tudo na mão dele. Judiando. E ele... Podem dizer outros tempos, mas eu sou prova disso, né? Minha mãe educou 5 filhos, não é? E de uma forma muito tranquila, né? Não esbanjando, né? Mas educando, né? Os filhos. Nunca nos faltou alimentação, nunca nos faltou o bom exemplo, nunca nos faltou, né? O amor, né? Então, eu não sei, quando falam isso, eu acho que vocês podem dar um testemunho maior. Sim. Eu dou enquanto a minha família, né? Uma família grande, onde só a minha mãe, né, tinha que dar o sustento para essas 5 crianças, né? E não nos faltou nada. Lá em casa, né, a gente passa por essas situações, né? Ali o salário, só as contas, né, amor? Bem apertado. E quando as pessoas nos falam, muita gente, né, às vezes me via 9 e aí me vê com 3 filhos. Nossa, mas você deve estar rica. Falou, tô rica, da graça de Deus, graças a Deus. Os nossos filhos são riquezas. Meus filhos são, isso mesmo, nossos filhos são a nossa maior riqueza lá em casa, né? E padre, não falta. Não, eu acho que a família não pode ser medida a filhos por uma questão financeira, né? Agora, vocês trazem essa questão da idade, né? Aí é toda uma questão de análise, né, da sociedade atualmente. Parece que as pessoas amadurecem mais tarde, isso faz com que o casamento também seja tardio, né? Se a gente fosse pensar, por exemplo, olhando novamente, né, não me colocando no centro aqui, mas se olhasse para minha mãe, né, ela casou com 16 anos, né? Quer dizer, se ela tivesse casado hoje, na visão de hoje, ela não teria tido nenhum filho, porque Sim. meu pai morreria antes deles casarem. Nossa. Não é? Então, veja, de fato é uma questão de escolha e boa escolha, Sim. né? A família é uma boa escolha. E a gente precisa levantar essa bandeira mesmo, de você casar novo. Eu não estou falando casar novo no sentido de porque é uma lei, uma regra, não. Mas se você já encontrou alguém que você já discerniu, entendeu, né? Namorou um tempo suficiente, conheceu a família. Por que ficar esperando, né?
Isso é uma coisa que vocês poderiam trabalhar num outro momento de namoro. Quer dizer, há uma confusão geral, né? O namoro já é matrimônio, a relação sexual vem antes de conhecer um ao outro. E a gente pensar, quer dizer, o que os orienta a doutrina é que o namoro seja um tempo de conhecimento, né? Não uma troca ali que leva a relações, a uma intimidade, né? Mas a intimidade de vida, quer dizer, de diálogo. De diálogo. Né? Isso seria o tempo, de fato, do namoro. Isso. A nossa história, né? Sim. Nós tivemos relação antes, né? Porque eu não era católico, né? Então, a Érica já era, mas enfim, a gente acabou tendo uma relação sexual antes, fizemos uma experiência muito bonita com Deus e vivenciamos o namoro na castidade, né? Mais 3 anos e meio, entendendo que esse processo era o necessário para, né? Para Deus ir e nos dando novamente a graça da pureza, né? Mas a gente tem uma alegria porque eu só conheço a Érica como mulher e ela só me conhece como um homem, né? Então eu não conheço outra mulher, né? Graças a Deus. E nós somos muito felizes assim, nós namoramos, então, por mais Mas que nós já esse período de conhecemos, namoro, né? Amor, também, acho que esse período de namoro, depois que a gente começou a namorar de fato, né? Porque antes a gente vivia só pela carne, o namoro carnal. E aí que entrou, padre, o diálogo. A gente começou a conversar mais. Eu comecei a conhecer mais quem era o Paulo Henrique, o que ele pensava da vida, o que ele queria da vida. Né? Foi. Questão de filhos. A gente Filhos. conversava De propósito, filhos. né? De Nem imaginava valores, que ia vir Bento de visitar na minha princípios, vida. né? Porque antes era carne, depois a gente foi não, princípios, valores, né? Ô, pai, até pegando esse gancho da castidade, um casado, né? Casado, eu e a Érica, casados há 10 anos. A castidade também entra? O que a igreja diz? Sim, a castidade entra como fidelidade, né? Quer dizer, viver uma vida casta, né? Uma fidelidade ao sacramento que você recebeu, ao sacramento, né, que você buscou como graça de Deus na sua vida. Então, viver a castidade no casamento é viver essa fidelidade, essa abertura à vida, né? Essa relação de doação, de generosidade, né, de um em relação ao outro. Uma vez que a castidade está relacionada ao não possuir, né? Então, ao doar-se, quer dizer. Então, viver no matrimônio essa castidade é viver esse amor-doação, né? E essa fidelidade. E a fidelidade, né? um ao outro. Né? Até porque pode ir para um extremo, né? Peraí, a castidade, então a gente não vai ter relação, porque às vezes só pensa nesse ato do ato sexual, né? E o casal que não tem um ato sexual, ele também tá pecando, né? Veja só, o matrimônio, ele é unitivo, né? Ele é procriativo e gera alegria. São 3 pontos que nós não podemos pensar. Unitivo, quer dizer, ele exige a relação sexual, não é? Essa relação sexual procriativa, ou seja, aberta à vida e que gera no casal essa alegria. Sim. Não é? Essa alegria que se expande, né, nos filhos. Então, a castidade se vive exatamente nessa doação, nesse amor generoso. Não é? Por exemplo, eu tô fazendo academia, né? E ali é um lugar que eu preciso viver a castidade, assim. E na pele mesmo, no porque olhar, né? o homem, né? A mulher chama... O homem, ele é visual, né? Então, ali, as mulheres, principalmente com a roupa de academia, chamam muita atenção, né? E não é porque eu sou casado, porque eu busco viver uma vida de santidade, missa diária, que não vai chamar a minha atenção. É claro que chama, né? É visual. E ali, a todo momento, né? Sempre... e por isso que eu vejo que até o sinal externo, né, da aliança, sempre, né? Vou prezar pelo meu olhar, pela minha pureza, né? Porque eu sou casado, né? Paulinho, Porque você tem uma esposa muito brava dentro de casa. Eu iria muito além disso, dessa castidade, não só aí na fidelidade, mas eu acho que numa academia ou qualquer lugar, quer dizer, o homem que olha, né, despindo a mulher, é uma falta de respeito até com a mulher. Né? Ela não é um pedaço de carne. Não só com a minha esposa, né? Com a própria... Isso, com a própria pessoa. Quer dizer, aqui nós falamos dessa dignidade diante de Deus. Não é? Então, acho que esse respeito, padre, isso tem que haver sempre. E a questão da vestimenta também, né? Então, eu me policiar ali no que eu visto, Sim. né? Como eu me porto diante da sociedade, nos ambientes que eu frequento.
acho que entra um todo. Então, como que você vai pra academia? Eu frequento academia, mas eu tô indo como? Com roupa de academia. Você quer que eu vou de burca? Não, não é isso. Eu quero que você se vista com uma camiseta, né, que tampe ali. Sim, ser modesto no vestir, tanto solteira quanto casada, o homem casado ou solteiro. É, eu acho que justamente para não fazer o outro pecar. Sim. Né? Cuida do outro, não me custa, né? E o amor é livre, né? Aí também a gente entra em outro extremo, que aí a esposa, ou ao contrário, não vai permitir que o outro faça uma academia, porque senão ele vai, né, trair ela. Também entra nesse outro extremo, né? E aí um casal, eles se fecham neles, né, para eles viverem numa bolha. Sim. Né? Mas o amor é livre. Livre no sentido assim, de confiança. Eu sempre falei isso. Né? De confiança. Peraí, eu não vou fazer uma academia. Você não vai permitir que eu faça uma academia? Então... Pode ir, você é livre. Lá em casa eu sempre, desde da nossa época de namoro. Eu falei, Henrique, você faz da sua vida, né, o que você quiser. A Érica me ensinou isso. Eu sempre falei isso. Você me ensinou isso. Só que quem vai também pagar é você. Então, se um dia você me trair... Mas eu acho que a gente tem que tomar também um certo cuidado no local que a gente frequenta também. Também. Né? Sim. Se expor. Também. Eu acho que a exposição também ao pecado, né, não é algo que a gente deve se proporcionar. Não, isso é muito importante. Isso é muito importante. Os ambientes. Os ambientes, né? Tem ambientes que não são ambientes, né? Para que eu, como esposo, entrar, né? eu levar a minha família, né? Então, muda muito. É por isso que eu falo que casamento não é para menino, não. Casamento é para homens. Porque o menino vai querer ir em ambientes ali que não são mais deles, né? Que não tem como mais ele levar a esposa com os filhos deles. Voltamos aí a essa conversa. Acho que aquilo que a igreja diz, a questão... nós falamos aí dessa questão da generosidade, falamos da questão procriativa, né, desse amor fecundo. Acho que vocês queriam falar também sobre a questão do casamento ser indissolúvel. Sim. Isso. Né? Também. Acho que é um ponto que nós conversávamos aí em momentos de bate-papo, de intervalo. Porque tem algumas outras religiões, padre, que lá eles podem divorciar por algumas consequências que foram causadas ali pelo casal. Eu vou colocar um exemplo só, tá? Então, por exemplo, o adultério. Então, eu traía a minha esposa, eu traía a Érica. Então, essas religiões, elas me dão a autorização para me divorciar e poder casar de novo, né? Mas, peraí, na Igreja Católica não é assim, né, padre? Sim. Tá bom, hein? Tá bom, né? Então, aí a gente entra, o que eu falei, nós estávamos conversando um pouco antes, sobre essa questão casamento além dissolúvel. Então, a gente tem que pensar que para a Igreja Católica, o matrimônio ele é sacramento, o que não é para as outras igrejas. Não é? Então, se é sacramento, é uma via de salvação. Se é uma via de salvação, ele é indissolúvel. Não é? Por isso, então, a Igreja ela não permite, né, a questão do divórcio. E isso ela se baseia no próprio Evangelho, as próprias palavras de Jesus. Se nós olharmos lá no Evangelho, Jesus vai falar isso. Né? Se o homem se divorciar, ele estará em adultério, se ele tem um relacionamento com outra mulher. Então, veja, a Igreja ela não aplica nada que não seja pela palavra do Senhor ou aquilo que o Senhor revelou por meio da tradição. Né? Então, ele é indissolúvel exatamente por isso. Aí, o matrimônio ele é um dos sacramentos. E se ele é sacramento, ele é essa via de salvação, que o homem e a mulher abraçam para que então possam viver a santidade no mundo, né, no seu dia a dia. Então, durante toda essa trajetória do meu matrimônio, eu estou caminhando para o céu. Você está caminhando para o céu. A fidelidade matrimonial, esse amor aberto à vida, esse amor generoso, né, é um caminho de salvação, de santificação. Mas então, em nenhuma causa a igreja ela autoriza o divórcio? Não. Em nada, nada. O que a igreja faz é uma declaração de nulidade. Como nós falamos lá no começo da nossa conversa, um casal que casa e não quer ter filhos. Então, não são abertos à vida. Então, não é um matrimônio. Porque o matrimônio, ele exige essa abertura à vida. É legal trazer isso, porque muitos falam assim, eu vou desfazer o casamento. Não é desfazer. Não é isso, né, Pá? E só quem declara a nulidade é a igreja.
né? Não sou eu, o Padre Elvírio, que fala, esse casamento não foi válido. Não, né? Passa por um processo. Então, é a igreja que faz essa declaração. Não é algo, né, como o divórcio quis, e ali vai ali, isso, desfez o casamento. Não. É muito sério. É sacramento. Então, há muita seriedade. Não é? Então, somente de fato, quando a gente vê que não tem a consciência, né, do sacramento, que esse sacramento diz, não aconteceu. Não aconteceu. Na verdade, conseguiu essa nulidade, aí sim eu posso conhecer uma outra pessoa. Aí você vai poder casar. Não, você vai poder casar, porque na verdade não houve casamento, né? Ele se tornou nulo, seria isso. É quando a gente fala nula, você não é nem houve, que ele se não tornou, houve né? Não houve matrimônio. É nem que ele se tornou. Nem que ele se tornou. Não houve. Não houve Não matrimônio. houve. Tá. E... Mas vocês podiam chamar o Dom Moacir para falar sobre isso. Ele é especialista em direito canônico. Nossa, acho que ele gostaria de falar para vocês só sobre essa questão da nulidade. Tá feito o convite aí, viu, Dom Moacir? Vai ser uma alegria. Já vou na cor aí, já vou falar. A melhor pessoa para agendar. falar para nós sobre isso. Legal, que bom. Legal. E veja, a igreja, a nossa arquidiocese, ela tem uma preocupação muito grande. Né? Tanto que nós agora não damos mais aqueles cursinhos de noivo, né? Que era dado em um dia, algumas horas. Tá. Nós temos agora a catequese matrimonial, que são 13 encontros. Nossa. O casal passa, então, por uma catequese, de fato, para tomar consciência do sacramento antes, então, de assumir esse sacramento como via de salvação para a vida. Isso. Você quer polemizar esse podcast ou não? Pode polemizar ou não? Eu não gosto muito de polêmica. Não, é porque quando a gente fez o cursinho de noivos, não vamos falar onde foi, o lugar, tá? Não cabe aqui, jamais. Ensinaram assim, fala aí, amor. O nosso curso me deixou revoltada, né? Porque a gente já tinha essa busca, né, de santidade. Na igreja, sabia das coisas, e meu curso de noivo, assim, eu fui lá pra fazer, porque ele era obrigado a fazer. Mas eu falei, gente, eu não posso. Aquilo me inquietava de tamanha forma, porque tinha até um médico que ensinava a usar os preservativos, não sei o que, no meio do curso de noivo. Aí eu olhava pro Paulo Henrique e falava, amor, não tô aqui, não é você. Beleza, aí na última entrevista lá com o padre, né, da paróquia, numa conversa assim, como a gente tá, aí eu falei pra ele, o senhor sabe como que funciona o curso de noivo daqui da igreja? Não, nunca assisti. Eu falei, então o senhor assista? Não foi, amor? Porque não tem nada de legal naquilo. E fui falando aquele monte de coisa pra ele. Ele ficou assim, sabe? Ele não sabia realmente. Ele entregou ali, acho que pro pessoal que tomava conta dos casais e confiou. E depois disso mudou, viu? Sim. Porque mas o padre ele sempre confia, né? Nos fiéis, na pastoral familiar. Né? Mas por isso que na arquidiocese, então nós temos um livro, né? Para seguir. Então tem ali todos os encontros, né, programados, todos iguais, para que todas as paróquias, né, possam seguir o mesmo esquema. Legal. E ali vai falar, então, tudo aquilo que a igreja fala sobre o matrimônio, como uma catequese de fato. Sim. Ô padre, mas e um casal que decide, beleza, de divorciar? Ah, a gente não tá aguentando mais, divorciou, são católicos. Mas assim, né, meu marido bebia demais. E aí decidi, bebia demais, acontecia ali a violência. Eu ia na missa sozinha, buscava sozinha. E não aguento mais. Olha, isso é polêmico, né? Porque se a gente for pensar a fundo o matrimônio, né? Se tem uma consciência desse matrimônio, ele é indissolúvel. Sim. E é onde entra também, então, a doação, o sofrimento. Né? Porque também nós somos uma sociedade que acha o sofrimento algo abominável. E o sofrimento, ele também santifica. Sim. Está aí Nosso Senhor na cruz. Né? Então, o sofrimento, ele santifica e santifica o outro. Né? Nosso Senhor não precisava de santidade, ele já é todo santo. E ele passa pelo sofrimento para nos santificar. Então, olha, essa doação também, o matrimônio, por isso que eu falei, é uma questão, nós entraríamos em uma questão bastante polêmica. Isso é legal, porque minha avó, o Paulo Henrique conheceu meu avô, né, amor? Meu avô era alcoólatra e minha avó nunca desistiu dele. Minha avó, ali na missinha dela, na televisão e tudo, ela não gostava muito de sair. E aí, enfim, passaram uma vida assim, sabe? Ele xingando ela, passou a vida toda. E ele era alcoólatra de cair na rua mesmo. E minha avó nunca desistiu, né? E aí, no final, ele já faleceu. E no final da vida dele, ele deu câncer. A minha avó ali cuidando dele, né? Você via essa entrega, né, amor? E minha avó sofreu tanto com a morte dele, padre. Olha pra você ver. Passou uma vida sofrendo, né? Ali, diante dos nossos olhos, era um sofrimento. Mas ela tinha um amor tão grande por ele que ela nunca desistiu dele, mesmo sofrendo aquilo tudo. O amor generoso.
O a amor generosidade, generoso, a doação. isso. E né? hoje ela Santificação. sente falta dele até hoje, tadinha. Ela chora. Érica, de vez em quando... Quando eu vou pra Piuí. Érica, eu escuto a voz do seu vô e me dá uma saudade dele. A gente que viveu aquilo com a avó. Mas, mas isso realmente é o que o padre falava do amor generoso, a essência do amor. Então, assim, e como que você vai restaurar um casamento? Eu posso fazer um merchan? Sou mentor de casais, né? Então, eu estudo bastante, tenho propriedade para falar. E é por isso que até casos de traição mesmo, de adultério, você precisa lutar pelo seu casamento. Sim. Eu sei que isso, assim, acaba com o casamento, acaba com a confiança, né? Vai ter que realmente recomeçar, né? Mas, e você só traz a sua esposa, o seu esposo, você só restaura pelo serviço. Servir aquela pessoa, servir e amar, né? Então, realmente é o amor. É você entender que, peraí, mas Cristo morreu na cruz por mim. E eu continuo pecando todos os dias. Eu continuo traindo todos os dias, né? E ele não me cansa de perdoar. Sim. Olha, obviamente que o casal não deve desistir na primeira crise ou segunda crise, quer desistir nunca. Tá, você falou uma via, quer procurar um outro casal, né, que possa ajudá-lo, procurar o padre para uma direção espiritual. Mas veja, muitos perguntam isso, o adultério da nulidade, Não, o adultério é pecado. Pecado se perdoa. Não é? Então, o casamento tem que ser reconstituído também com base no perdão, porque não é só adultério. Vocês sabem que você tem que perdoar um ao outro, né, no dia a dia, porque faz parte. O tempo todo. Né? O perdão, ele é fundamental para que haja crescimento nessa relação. Então, você fala assim, olha, adultério é uma questão de pecado, não deve acontecer. Mas, se aconteceu como algo extraordinário, obviamente, não é? Tem que dialogar, tem que haver perdão. Tem que haver perdão. É difícil, né? Aos olhos humanos. Sim. Assim, aquela pessoa falava que me amava, Então, né? Me traiu. Mas a todas as pessoas que se abrem para buscar ajuda na direção espiritual, buscando um casal, como vocês colocaram, quer dizer, sempre depois agradece. Sim. Tem muita procura, padre, nas paróquias, assim, Às vezes, Paulinho, de casos, às vezes. assim, Mas eu te digo, e todos aqueles que eu acompanhei, foram poucos que estavam nesse momento da expressão, não separaram. Ah, nossa, que bom. Que bom. Infelizmente, muitos procuram quando já está, né, separado ou com outra pessoa. Sim. É isso aí. O nosso podcast, ele está chegando ao final. Ele está chegando ao final. Foi gostoso. Foi um bate-papo legal. Foi gostoso, né? Padre, a gente vai marcar a sua segunda vinda aqui, né, amor? Porque foi muito gostoso, passou tem muito assunto, rápido. né? Sim. Pode... Tem muito assunto. Porque a nossa igreja ela é rica, né? A doutrina dela é muito grande e a gente precisa conhecer. E o nosso objetivo aqui é realmente, né, clarear, ajudar aí quem está nos ouvindo, né? E eu tenho certeza que ainda tem muita dúvida. Tem. Com certeza. Ô, padre, o senhor tem aí... O senhor quer dizer mais alguma coisa? Considerações finais. Não, eu agradeço, né, vocês aí o convite, né, para estar aqui nesse bate-papo, né, dizer também que foi muito, muito bom, né, proveitoso, cheio de frutos, aí a gente refletir a palavra de Deus e falar, né, sobre aquilo que a igreja nos transmite é sempre muito bom. Obrigado, padre. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Esse podcast ele só tem uma única pauta, você já sabe que é o casamento, mas a centralidade dele é Cristo. Então, eu vou te pedir para você dar muitos likes, vou te pedir para você compartilhar, tá, esse podcast, faz chegar em todos, como eu disse, casados, noivos, namorados, solteiros, sabe? Compartilha para que o máximo de pessoas possam receber, eu não vou falar esse conteúdo, mas essa experiência com Deus. E, novamente, eu quero aqui agradecer aos nossos investidores. O açaí, uma delícia. Muito bom. Açaí do Fala aí, chefe. pai. A sapatilha lá de Franca, gente, confortável, é muito gostosa no pé. E eu vou deixar aqui o telefone do Kleber para você entrar em contato, para você pedir a sua, ou você aí que precisa de um dinheiro extra, vender na sua cidade, na sua região. E agora, padre,
pro Rafael Gonzalez Ateliê e Confecções. Fala aí, você tem uma Kleber também inspiração. pode mandar uma sapatinha pro Fábio. E o Rafael fazer batina, Rafael. Olha, ó, confecção, tá faltando em Ribeirão Preto alguém que faça aí paramentos. Ó, Tá bom? fica a dica, hein? Fica a dica. E se você também quer ser um investidor e fazer com que esse podcast possa chegar mais e mais, nós temos ainda espaço dentro do nosso quadro de investidores. Então entre em contato, eu vou deixar o meu telefone aqui também. E muito obrigado. Ó, esse café é o que tinha lá em casa. Mas O café e o pão de queijo da Érica, mas né? Se você tiver um café que queira divulgar, estamos abertos. Eu também quero agradecer ao Vira Disco, tá? Esse estúdio que está nos recebendo aqui. Se você quiser começar o seu podcast, você que tem um ministério aí de música também que queira fazer seu ensaio, gravar um conteúdo. Aqui, gente, a qualidade, ó, vocês estão vendo aí pela imagem, pelo vídeo. Então fica também a nossa dica. E é isso aí. O Casamento em Pauta podcast está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada.